Tem coisas que a gente pode falar sem precisar medir muito as palavras. Aquelas coisas que não são necessárias se provar por A mais B. É o famoso fato público e notório. E o Botafogo, como é de fato público e notório, não é o mesmo time da temporada passada. Se em 2024 o clube de General Severiano deu alegrias ao seu torcedor e atropelou os adversários pelo caminho para conquistar a Libertadores da América e o Campeonato Brasileiro, é bom dizer que agora o Glorioso tem sido um time decepcionante que tá devendo futebol e que nem de longe tá empolgando seus torcedores. E uma das ausências mais sentidas pelo torcedor alvinegro é justamente a do argentino Thiago Almada, que chegou quietinho, mesmo que como a contratação mais cara do futebol brasileiro na época, e mostrou que era um cara que fazia diferença e que não à toa era desejado por clubes do mundo inteiro antes de acertar com o Glorioso. Mas mesmo com o Botafogo querendo muito manter o jogador, ao menos até o Mundial de Clubes que vai acontecer, o atleta fez de tudo para sair e ir jogar no velho continente. Mas você sabe por que é que ele não quis ficar no Botafogo? Sabe como é que ele tá agora? E se existe a chance dele voltar a jogar pelo Glorioso? Bom, fica tranquilo que a gente vai falar melhor sobre isso no vídeo de hoje. Mas antes, se você não é um inscrito aqui no canal, posso te pedir uma gentileza? Se inscreve aqui agora para você apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Se você ainda não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa do canal Futflix e aqui todos os dias eu trago para vocês as principais notícias, histórias e curiosidades de futebol para você ficar ligado em tudo que acontece no mundo da bola. Então dá essa moral pro Rodrigão, se inscreve aqui agora e deixa um like no vídeo, beleza? Muito está se falando que você só vai ficar até janeiro, até o final do ano. Queria saber de você qual a intenção, se realmente tem um pré-contrato, alguma coisa para ir para o Lyon. E caso tenha, se você se apaixonar pelo Botafogo, pela torcida, que eu tenho certeza que isso vai acontecer, se você pode ficar mais tempo aqui. Sí, bueno, primero para empezar firmé 5 años con Botafogo, tengo la cabeza 100% en Botafogo y también después dependerá de mí, de mi futuro más adelante, pero primero quiero brindarme al 100% a Botafogo, tengo 5 años de contrato y tratar de ganar algún título y después veré qué pasa con mi futuro. Quando Thiago Almada chegou ao Botafogo, ele sabia exatamente o que queria. Talvez ele não soubesse bem o que ele encontraria no Brasil, mas ele sabia bem o que ele queria. E quando eu digo que ele não sabia o que encontraria, é porque talvez ele tenha ouvido falar ou até visto o quanto a torcida do Botafogo é apaixonada pelo clube. Mas a realidade é que viver o dia a dia do Botafogo é completamente diferente. O próprio John Textor se surpreendeu quando comprou a SAF do clube. Mesmo com a torcida do Glorioso ainda machucada por tudo o que aconteceu lá em 2023, ela seguiu apoiando o time como nunca e acreditando que na temporada de 2024 as coisas seriam diferentes. O torcedor do Botafogo é isso, ele acredita. E talvez o Almada até soubesse de tudo isso, tenha sido instruído que a torcida era apaixonada, que estava mais determinada do que nunca a apoiar o time em qualquer lugar para conquistarem títulos no ano de 2024. Mas eu tenho absoluta certeza que nem nos melhores sonhos do Almada ele imaginou que o ano seria tão mágico pro Fogão. E você, torcedor, tem que admitir, quando o Thiago Almada chegou no Botafogo, ele sabia exatamente o que ele queria. Ele queria que aqueles 6 meses passassem o mais rápido possível para ele poder ir embora para a Europa. La verdad que con este grupo quisiera ficar aquí toda mi carrera, la verdad que me encontré con un grupo muy lindo, muy unido, de familia. Sí. Pero bueno, yo cuando vine a Botafogo tenía todo arreglado para estar 6 meses y luego ir a Lyon, así que creo que se va a cumplir. También agradezco para agradecerle a toda la gente de Botafogo por el apoyo, por todo este cariño y que lo voy a llevar siempre en mi corazón.
E não é por menosprezo ao Botafogo, é porque não estavam nos planos de vida, de carreira dele, um dia jogar no futebol brasileiro. Assim como também não tá nos planos de carreira de um jogador brasileiro, antes de ir pro futebol europeu, ter uma passagem pelo futebol argentino. Não é algo que se planeja. Por mais que a gente tenha bons jogadores sul-americanos por aqui, a gente já sabe que os bons mesmo, os extra classe, os melhores, vão direto pro velho continente. E o Thiago Almada é um extra classe. O problema é que ele tem uma carreira com um caminho muito diferente de outros craques da bola. Depois de se destacar no Vélez da Argentina, ele foi pro Atlanta United. Pois é, difícil de explicar. E mesmo jogando na MLS, ele foi pra Copa do Mundo com a Argentina. Outra coisa difícil de explicar. E o cara foi campeão mundial com a Argentina, cara. Si un club de Argentina te paga, vos te venís para Argentina si te quieren. Yo creo que en ese momento, cuando estaba en Atlanta, lo iba a pensar. Sí. Yo creo que ya no. Ahora ya no, hoy ya querés para Europa. Y lo que son las vueltas de la vida, Sí, porque sí, Echeverri ahora también- ya como tengo todo arreglado para ir a Lyon. Vas a poner en el Lyon. 5 de enero. E aí o cara apareceu numa Copa do Mundo, jogador campeão do mundo, jovem, talentoso. Tudo que ele mais queria é que chegasse algum clube da Europa e contratasse ele, tirasse ele da MLS, do Atlanta United. Ele tinha talento para jogar no velho continente, como os melhores do mundo. Jogar nas grandes ligas, em clubes que dessem oportunidade dele mostrar o talento que ele tinha, que podia sim se destacar na prateleira mais alta do futebol mundial. E quem apareceu dando essa oportunidade para ele, atendendo o desejo do jogador disposto a pagar uma bolada para tirar ele do Atlanta United, foi o Lyon da França. Que cá entre nós é um clube importante na Europa, um clube importante na França, que mesmo que não seja da primeira ou ali logo da segunda prateleira do futebol europeu, é um time importante que tem a sua relevância e sua visibilidade, o Lyon, cara. Só que para jogar no Lyon havia uma condição já acordada, combinada entre ele e o John Textor, que era que antes ele tivesse uma passagem no Botafogo. Um projeto bom, um time bem montado, grande treinador, investimento alto, passaria 6 meses no Brasil com chance de conquistar títulos importantes e depois iria direto pro futebol europeu. Realizar o sonho de jogar no velho continente. E cara, eu faria esse acordo. Você faria esse acordo? Cara, é um bom acordo, eu não te julgaria, não julgo o Almada por fazer esse acordo, é um baita acordo. E quando o Almada chegou no Botafogo, ele sabia exatamente o que ele queria. Queria que o tempo passasse rápido para ele ir logo para a Europa. Então, não existe a pergunta do porquê ele não quis ficar no Botafogo. A pergunta de verdade é por que ele aceitou vir. E ele aceitou vir para o Botafogo porque já estava combinado que no final do ano ele ia jogar na Europa. E eu tenho certeza que ele, assim que passou algumas semanas aqui no Brasil vestindo a camisa do Glorioso, já não queria que o tempo passasse tão rápido assim, porque o Botafogo, meu irmão, o Botafogo é demais. E ele tava jogando bem no Rio de Janeiro, o time conseguindo resultados. E cara, o Rio de Janeiro, pra quem tem dinheiro, é um paraíso, meu irmão. Só um louco pra não querer tudo isso. Jogando num clube grande, atropelando os adversários, ganhando títulos como ele ganhou. Cara, era difícil até pra ele não querer ficar no Botafogo mais tempo. Inclusive, o Textor quase convenceu o homem a ficar mais tempo no clube, ao menos até o Mundial de Clubes, a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Foi duro pro Almada dizer não, mas ele acabou dizendo não pelo foco que ele tem, de querer mesmo mais coisas na carreira, coisas que ele só vai alcançar estando no futebol europeu. É um ciclo natural para um cara com o talento que ele tem e tem um objetivo forte como ele tem de brilhar no futebol europeu. Cara, não tem o que falar, por aqui ele gabaritou no joguinho, passou 6 meses, ganhou Libertadores e Brasileirão, os títulos mais importantes do continente, e jogando muita bola, como se esperava. No Lyon da França, a coisa não tem sido diferente, ele tem conseguido fazer o que se propôs. É um cara que tá se destacando, jogando bem, assumindo responsabilidade e infelizmente, recentemente foram eliminados da Liga Europa, num jogo que ele foi de herói a vilão muito rápido, como coisas que o futebol pode proporcionar para um bom jogador. Mas é um cara que tá no Lyon há menos de 6 meses e ainda assim já tem chamado a atenção. O que mais deve doer no torcedor do Botafogo é que o Thiago Almada ainda é jogador do Botafogo, tá emprestado ao Lyon, de graça,
coisas do grupo Eagle e de alguns problemas que o Lyon tá enfrentando lá na França, enfim, com a UEFA e a justiça francesa, questão de fair play, vários BOs. Existe a esperança do torcedor do Botafogo, é claro que sempre tem essa esperança, que para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, com essa janela especial, quem sabe o Almada não apareça para disputar a competição pelo Glorioso só para matar a saudade, nem que seja só naquele mesinho. Mas é um negócio complicado, o Almada é importante demais pro Lyon, que não tem tido vida fácil no campeonato francês, e a verdade é que se uma boa proposta surgir por algum outro clube da Europa, o meio argentino também deve deixar o Lyon da França. O Almada saiu do Botafogo porque ele tinha nível para estar entre os melhores jogadores do mundo que estão no futebol europeu, e nesse nível ele tem se destacado, e talvez o Lyon seja pequeno demais para o Almada. Ele sobrou no futebol brasileiro, tem um nível muito acima da média por aqui, entrou para a história do Glorioso, mas é isso, é um jogador que passou pelo Botafogo e que dificilmente a gente vai ver outra vez com a camisa do clube de General Severiano. Infelizmente, o que faltou para o Botafogo foi gestão por parte do John Textor, que ao menos devia ter escolhido melhor o substituto do Thiago Almada. Talvez devesse ter escolhido melhor o treinador para encontrar o substituto para o Thiago Almada. Para o torcedor, não ficou só a saudade do argentino que é craque de bola, mas também a frustração de em tão pouco tempo ver o melhor time da América se transformar num time comum, num time que não dá gosto para o torcedor assistir. Mas dias melhores virão, inclusive com o Almada torcendo, já que agora ele segue sendo um torcedor do clube, mesmo que de longe. E aí eu pergunto pra você, torcedor, se você pudesse ter de volta no clube apenas um dos três, quem você escolheria? Almada, Luiz Henrique ou Arthur Jorge? Comenta aqui que eu quero saber qual deles você queria que não tivesse saído do clube, mas só um. Comenta aí, quero ver sua opinião. Não esquece do like no vídeo, eu fico por aqui, valeu e tchau, tchau.